som de passos ecoou pelo corredor escuro e estreito, que de outra forma estava silencioso. Klein manteve as costas eretas enquanto acompanhava o ritmo do padre. Não lhe fez perguntas nem conversou com ele, permanecendo em silêncio como um corpo d'água sem vento. Depois de passar pela passagem fortemente guardada, o sacerdote abriu uma porta secreta com uma chave e apontou para uma escadaria de pedra. Vire à esquerda no cruzamento para chegar ao portão Chanis. Que a Deus o abençoe. Klein gesticulou o sinal da lua carmesim em seu peito. Os plebeus praticavam a etiqueta, enquanto os religiosos participavam de bênçãos rituais. Louvada seja a Senhora. O padre respondeu com o mesmo gesto. Klein não disse mais nada enquanto descia a escadaria escura de pedra com a ajuda das refinadas lâmpadas a gás embutidas em ambos os lados da parede. No meio do caminho, ele inconscientemente se virou e viu o padre parado na entrada. Ele estava nas sombras e parecia uma estátua de cera imóvel. Klein desviou o olhar e continuou descendo. Não demorou muito para que ele atingisse o chão coberto de lajes de pedras geladas. Isso o levou ao cruzamento. Ele não se virou em direção ao portão Chanis porque Dan Smith, que havia acabado de terminar seu turno, definitivamente não estava lá. Ele virou à direita e viu o caminho familiar. Klein subiu mais um lance de escadas e apareceu dentro da empresa de segurança Espinheiro Negro. Ao ver portas bem fechadas ou entreabertas, ele não correu para dentro delas. Em vez disso, foi até a recepção e viu uma garota de cabelos castanhos, concentrada em uma revista, com um sorriso doce. Oi, Rosane. Klein veio até ela e bateu deliberadamente na mesa. Rosane se levantou de repente, derrubou uma cadeira e disse, agitada. Oi, o tempo está bom hoje. É você, Klein, por que está aqui? Ela deu um tapinha no peito e soltou alguns suspiros de alívio. Parecia uma jovem com medo de que o pai a tivesse flagrado matando aula. Preciso encontrar o capitão, respondeu Klein simplesmente. Você me deu um susto. Pensei que o capitão tivesse saído. Rosane lançou um olhar furioso para Klein. Você não sabe bater. Você deveria ser grata por eu ser uma mulher tolerante e gentil. Bem, eu prefiro o termo senhora. Há algum motivo para você estar procurando o capitão? Ele está no quarto em frente à senhora Oriana. Mesmo se sentindo tenso, Klein se divertiu tanto com Rosane que sorriu. Ele refletiu por um momento antes de dizer, um segredo. Os olhos de Rosane se arregalaram, enquanto ela cambaleava em descrença. Klein fez uma leve reverência antes de se despedir. Ele passou pela divisória da recepção e bateu na porta do primeiro escritório à direita. Entre. A voz profunda e gentil de Dan Smith soou. Klein empurrou a porta e abriu antes de fechá-la atrás de si. Tirou o chapéu e fez uma reverência. Bom dia, capitão. Bom dia, como posso ajudar? O blusão e o chapéu pretos de Dan estavam pendurados num cabideiro ao seu lado. Ele vestia uma camisa branca e um colete preto. Embora a linha do cabelo fosse bastante alta, seus olhos cinzentos eram profundos e ele parecia muito mais revigorado. Alguém está me seguindo, respondeu Klein honestamente, sem nenhum enfeite. Dan recostou-se e juntou as mãos. Seus olhos cinza escuros fitaram silenciosamente os olhos de Klein. Ele não continuou falando sobre estar sendo seguido. Em vez disso, perguntou, você veio da catedral? Sim, respondeu Klein. Dan assentiu gentilmente. Não comentou sobre os méritos ou deméritos do caso e mudou de assunto. Pode ser que o pai de Welsh não acredite na causa da morte que relatamos e tenha contratado um investigador particular da Cidade do Vento para investigar o caso. Cidade Constante, em Midsiashire, também era conhecida como Cidade do Vento. Era uma região com indústrias de carvão e aço extremamente avançadas. Era uma das 3 principais cidades do reino de Loen. Antes de esperar a opinião de Klein, Dan continuou. Também pode ser resultado daquele caderno. Por acaso estávamos investigando onde Welsh recebeu o caderno da família Antígono. É claro que não podemos descartar outras pessoas ou organizações que possam estar procurando por este caderno. O que devo fazer? Klein perguntou com uma voz séria. Sem dúvida, ele esperava que fosse o primeiro motivo. Dan não respondeu imediatamente. Ergueu a caneca de café e tomou um gole, sem que seus olhos demonstrassem a mínima ondulação. Volte por onde veio e faça o que quiser. Alguma coisa? Klein respondeu com uma pergunta. Qualquer coisa. Dan assentiu com convicção. Claro, não os assuste nem viole a lei. Tudo bem. Klein respirou fundo e se despediu. Saiu da sala e voltou para o subsolo. Ele virou à esquerda no cruzamento, banhado pela luz dos lampiões a gás nas 2 paredes, chegou silenciosamente à passagem vazia, escura e fria. O som de seus passos ecoou, fazendo-o parecer mais sozinho e aterrorizado. Logo, Klein chegou à escada. Adiantou-se e viu uma sombra parada ali, o padre de meia-idade. Os dois não disseram uma palavra quando se encontraram. O padre se virou em silêncio e abriu caminho. Ele prosseguiu em silêncio antes de retornar ao salão de orações. Os buracos circulares atrás do altar em arco ainda estavam puros e brilhantes, enquanto a escuridão e o silêncio do interior do edifício permaneciam. Ainda havia homens e mulheres enfileirados do lado de fora do confessionário, mas muito menos do que antes. Depois de esperar por um momento, Klein saiu lentamente do salão de orações com sua bengala e jornal como se nada tivesse acontecido, saindo com sucesso da Catedral de Santa Selena. Assim que saiu, viu o sol escaldante. Imediatamente recuperou a sensação familiar de estar sendo observado. Sentiu-se como se fosse uma presa sendo observada por um falcão. De repente, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que o observador não me seguiu até a catedral? Embora eu ainda pudesse ter usado o ambiente escuro e o padre para ocultar meu desaparecimento temporário, seria difícil para ele continuar me monitorando fingindo rezar. Se ele não tivesse feito nada de errado, não haveria problema em entrar de forma aberta e honesta, certo?
A menos que a pessoa tenha algum passado obscuro que a faça temer a igreja ou o bispo, sabendo que pode ter os poderes de um além. Nesse caso, a probabilidade de ser um investigador particular é muito pequena. Klein expirou e não agiu mais tão nervoso quanto antes. Deu uma volta tranquila antes de contornar e ir para os fundos da rua Zouteland. Ele parou em frente a um prédio de estilo antigo, com paredes manchadas. O endereço na porta era 3. O nome era Clube de Tiro Zouteland. Parte do campo de tiro subterrâneo do departamento de polícia foi aberto ao público como uma forma de ganhar algum dinheiro adicional. Klein entrou e a sensação de estar sendo observado desapareceu instantaneamente. Ele aproveitou a oportunidade para entregar seu distintivo do Departamento de Operações Especiais ao atendente. Após uma breve verificação, ele foi levado para um pequeno e confinado campo de tiro no subsolo. Alvo a 10 metros, Klein informou simplesmente ao atendente. Em seguida, tirou o revólver do coldre na axila e a caixa de balas de latão do bolso. A sensação de ser repentinamente um alvo fez com que seu desejo de se proteger prevalecesse sobre a procrastinação. Por isso, ele mal podia esperar para vir praticar tiro. Pai! Depois que o atendente saiu, ele abriu o cilindro e retirou as balas de prata para caçar demônios. Em seguida, encheu o cilindro com balas comuns de latão. Desta vez, ele não deixou um espaço vazio para evitar disparos falhos, nem tirou o traje formal e a cartola cortada ao meio. Ele planejava praticar com sua roupa habitual. Afinal, era impossível para ele gritar: "Espera aí, deixa eu me trocar para algo mais confortável depois de encontrar um inimigo ou perigo." Klein fechou o cilindro e o girou com o polegar. De repente, ele segurou a arma com as duas mãos, a levantou e mirou no alvo a mais de 10 metros de distância. No entanto, ele não tinha pressa em atirar. Em vez disso, relembrou sua experiência no treinamento militar, como formar uma linha com a mira de ferro e seu conhecimento sobre o recuo de uma arma. Enquanto suas roupas farfalhavam, Klein repetia a mira e a postura de defesa. Ele estava tão sério quanto um aluno fazendo uma prova do ensino médio. Depois de repetir várias vezes, ele recuou para a parede e sentou-se em um banco longo e macio. Deixou o revólver de lado, começou a massagear os braços e descansou por um bom tempo. Ele passou alguns minutos relembrando sua prática antes de pegar o revólver com cabo de madeira e cilindro de bronze. Colocou-se em posição de tiro padrão e puxou o gatilho. Seu braço tremeu enquanto seu corpo recuava com o recuo. A bala errou o alvo. Com a experiência adquirida, ele atirou repetidamente até completar os 6 tiros. Estou começando a acertar o alvo. Klein deu um passo para trás e sentou-se novamente enquanto expirava. Ele girou o cilindro para fora e deixou os 6 projéteis caírem no chão. Então, sem mudar a expressão, inseriu os projéteis de latão restantes. Depois de relaxar o braço, Klein se levantou novamente e retornou à posição de tiro. Tiros retumbantes ecoavam enquanto o alvo tremia. Klein praticou e descansou repetidamente. Ele disparou todos os 30 tiros normais e os 5 restantes. Gradualmente, acertou o alvo e começou a mirar no centro do alvo. Ele balançou os ombros doloridos e lançou os últimos 5 cartuchos. Abaixou a cabeça e inseriu as balas de caça-demônios com os padrões complexos de volta na arma, deixando um espaço vazio para evitar falhas de disparo. Depois de guardar o revólver no coldre, Klein limpou a poeira do corpo e saiu do campo de tiro para retornar às ruas. A sensação de estar sendo observado ressurgiu. Klein sentiu-se mais calmo do que antes enquanto caminhava lentamente em direção à Rua Champagne. Gastou 4 pence em uma carruagem de esteiras para retornar à Rua Cruz de Ferro antes de retornar ao seu apartamento. A sensação de estar sendo espionado desapareceu sem deixar vestígios. Klein pegou as chaves e abriu a porta, deparando-se com um homem de cabelos curtos, com quase 30 anos, vestindo uma camisa de linho, sentado a uma mesa. Seu coração ficou tenso antes de relaxar imediatamente. Klein o cumprimentou com um sorriso. Bom dia, não, boa tarde, Benson. Este homem era ninguém menos que o irmão mais velho de Klein e Melissa, Benson Moretti. Ele tinha apenas 25 anos naquele ano, mas sua calvície e aparência decrépita o faziam parecer ter quase 30. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, lembrando um pouco Klein, mas não tinha aquele ar levemente acadêmico que Klein tinha. Boa tarde, Klein. Como foi a entrevista? Benson se levantou e sorriu. Seu casaco preto e sua cartola cortada ao meio estavam pendurados em uma saliência do beliche. Horrível, respondeu Klein, impassível. Ao ver Benson atordoado, Klein riu e acrescentou. Na verdade, eu nem participei da entrevista. Consegui um emprego antes da entrevista e o salário é de 3 libras por semana. Ele repetiu o que disse a Melissa novamente. A expressão de Benson se acalmou enquanto ele balançava a cabeça com uma risada. Parece que estou vendo uma criança crescer. Bem, este trabalho é muito bom. Ele suspirou e disse. Que bom que a primeira coisa que ouvi foram notícias tão boas depois de estar fora a trabalho. Vamos comemorar hoje à noite e comprar um pouco de carne. Klein sorriu. Claro, mas acho que a Melissa vai sentir o aperto. Vamos comprar alguns ingredientes mais tarde. Vamos levar pelo menos 3 soli. Bem, para ser sincero, uma libra vale 20 soli, e um soli vale 12 pence. Existem até denominações como meio pence e um quarto de pence. Esse sistema de moedas vai contra a lógica. É tão problemático. Acho que deve ser um dos sistemas de moedas mais tolos do mundo. Ao dizer isso, viu a expressão de Benson se tornar séria. Sentindo-se um pouco inquieto, perguntou-se se havia dito algo errado. Será que, nos fragmentos perdidos da memória do Klein original, Benson era um nacionalista declarado e extremista, que não tolerava nenhuma negatividade? Benson deu alguns passos e o refutou com uma expressão severa. Não, não é um dos sistemas monetários mais tolos, mas sim o mais tolo. Nenhuma delas. Klein ficou surpreso, mas logo se recuperou.
Olhou o irmão nos olhos e riu. De fato, Benson era ótimo em humor irônico. Benson ergueu os cantos dos lábios e disse com toda a seriedade: Você deveria entender que, para instituir um sistema monetário razoável e simples, é preciso saber contar e compreender o sistema decimal. Infelizmente, há poucos talentos entre essas figuras importantes.